Bom, hoje o episódio tá diferente. Bem-vindas a mais um episódio do Inspira Não Pira. Mas hoje esse episódio não é só meu. Hoje a gente tá fazendo um crossover aqui de dois podcasts. Estou aqui com a Paula. Ela tem um podcast também, a gente grava aqui no For You Studio. E o podcast dela chama Contas em Dia. E a gente vai falar sobre a parte de finanças, autocontrole, esse emocional da mulher ali relacionado com as finanças. Então, Paula, se apresenta e apresenta teu podcast. Isso aí. E vamos agradecer porque a gente teve uma ideia super legal. Uhum. Então, acho que vai ser um assunto muito legal a gente trazer aqui, né? Então, te agradeço por esse convite, né? E vamos lá. Então, assim, eu sou a Paula, eu tenho 38 anos. Sou mãe de 2 meninas e sou consultora financeira, né? Eu atendo tanto pessoas físicas individualmente, são desorganizadas, que são endividadas, ou casais, como também empresas, pequenas e médias empresas. É o meu foco. E aí você tem o podcast. E o podcast, claro, com certeza. E o podcast agora é um projeto que também eu vi que, como era um sonho seu, também era um sonho meu, trazer mais desse mundo, de conversar com as pessoas sobre gestão, com psicólogos, com advogados, com todo mundo, com empresários. E ainda tem mais projetos aí, e vamos lá. E você, se apresenta pro meu pessoal, o teu então. episódio vai ao ar... Toda terça-feira às 19 horas. Tem novo episódio. Isso. Então tá, bom, eu sou Isadora, sou psicóloga, sou formada em psicologia, com mestrado em análise do comportamento. Sou autora de 3 livros, 2 livros para as mulheres, e esse livro aqui é meu novo para crianças, né? Um livro infantil. E no Instagram eu ajudo as mulheres de uma maneira geral. A gente fala de maternidade, a gente fala de relacionamento, a gente fala de emagrecimento, a gente fala de tudo que envolve o comportamento da mulher. E por que eu pensei da gente fazer esse bate-papo? Porque eu fiz um curso em 2020 sobre desenvolvimento da mulher, né? Chamava MUD, Mulheres Desenvolvidas. E a gente viu que as finanças são muito importantes na parte de autoestima da mulher. Sim. E aí, o que eu penso, né? Aí a gente já começa agora trocando ideia. Sim, sim. Que as pessoas focam tanto em autoestima, né? O que eu mais respondo no meu Instagram é: Isa, como ter amor próprio? Isa, como melhorar a minha autoestima? E elas insistem em achar que a autoestima, eu bato nessa tecla, acho que todos os episódios eu falo isso. Elas insistem em achar que a autoestima, amor próprio, elas serem bonitas, lindas e se amarem, e se acharem sexy. E não é isso. Né? A autoestima, ela é muito mais do que a gente aparenta. Então, e a parte financeira, ela é muito importante para a percepção da mulher, né? A independência dela, o autocontrole dela. E aí eu pensei, ela pode contribuir comigo pra gente falar das finanças. E como que eu posso contribuir com ela? Deixa eu só te interromper, mas a Isa falando desse curso, eu também lembro que as minhas clientes, mulheres, elas vêm e me questionam assim: eu gasto demais, eu não sei como ter o autocontrole. Então eu falei: não, a gente precisa conversar mesmo, porque assim como é uma pauta para você, né, essa questão da autoestima, aqui vem uma questão de autocontrole, com certeza é da autoestima, porque muitas vezes a mulher acha que precisa gastar para talvez né, se sentir bem, né, para melhorar a autoestima dela, e não é bem assim, né? Então acho que assim, o primeiro erro das pessoas é saber qual é a relação de autocontrole com autoestima. E autocontrole é uma perna da autoestima. Por quê? Porque o que é autoestima? Autoestima é você se gostar. É você estimar a si mesmo. É você se admirar. E o que é autocontrole? É você ter a capacidade de se controlar, de controlar os seus comportamentos. E aí entra aquela coisa. Autoestima, se autoestima é você se gostar e o autocontrole é você se controlar, não tem como você se admirar se você não se controla. E as pessoas acham que minha autoestima tá ruim porque eu não tô bem com o espelho, ou porque eu tô acima do peso. Não, tua autoestima tá ruim porque você não tem domínio próprio e você não tá se admirando porque você não tem controle da sua vida, seja financeira, seja alimentar, seja emocional. Então, esse é o princípio. A gente precisa entender isso primeiro. Que a autoestima, ela é uma coisa super importante. E o autocontrole é uma outra coisa que é super importante pra autoestima existir. E, assim, até isso que você falou é algo, assim, que vem de dentro. Que a pessoa precisa também
Tá o primeiro passo, né? Para entender, por exemplo, assim, vamos dizer, ela precisa emagrecer. Então, ela precisa reconhecer, né? Vejo no meu ponto de vista. Porque às vezes ela não entende o que tá faltando, qual é o ponto-chave ali, né? Então, assim, vem de dentro esse reconhecimento, esse entender e também assumir que é isso mesmo, né? Acho que falta isso. Então, eu preciso emagrecer, é isso que tá me incomodando, ou eu preciso guardar dinheiro, é isso que tá me incomodando, né? Assumir esse papel antes de tomar uma atitude. E aí, o que eu penso assim? Eu falei que o autocontrole, ele é como se fosse um requisito para autoestima. Mas existe um requisito para o autocontrole, que daí eu discordo que vem de dentro, vem de fora. Ah, legal. Que é, o que é um requisito para o autocontrole? É o autoconhecimento. Ah, verdade. E o autoconhecimento, as pessoas têm essa ideia de que vem de dentro. Tipo, nossa, tem gente que tem e tem gente que não tem. Ai, tem gente que tem autocontrole e tem gente que não tem. Como se viesse de dentro. E não é. É uma habilidade. E eu falo sempre assim, que habilidades, nossa, elas são como músculos. Você tem bíceps? Você tem. Sim. Eu também tenho. Mas às vezes o meu não vai aparecer e o teu vai, porque você treina o teu e eu não. Então, autocontrole, todo mundo tem. Do mesmo jeito que o autoconhecimento. Todo mundo tem essa habilidade. Só que tem gente que treina e tem gente que não treina. Então, tem gente que não consegue usar e tem gente, entendeu? O autocontrole ou o autoconhecimento. Sim. Por quê? Porque não pratica isso daí. Faz sentido? Faz, totalmente. Quando eu digo que vem de dentro, eu acho que é a percepção, assim, de tentar entender. Entendi. Mas eu acho também, assim, que… Eu não sei se é isso. Que o autocontrole, ele também depende muito… Depende muito de como você tá no dia para desenvolver essa habilidade. Você acha que tem isso, assim? Eu tô não tô num dia legal, então talvez eu não consiga controlar aquilo que eu estou disposta, mas talvez… Tem isso? Tem. É bom que você puxou um ponto que eu não queria esquecer de falar e vai ser bom que já vai ser perfeito para isso. Autocontrole, em outro nome, é força de vontade, né? São as mesmas coisas. Você ter capacidade de controlar um comportamento, capacidade de esperar ou de escolher por um benefício maior a longo prazo do que de um imediato menor. E isso é a força de vontade, isso é autocontrole. Sim. É você abrir mão de um prazer imediato em prol de um prazer maior lá na frente. Sim. E existe um estudo, vou fugir um pouquinho, vou viajar um pouquinho pra gente trazer uma informação interessante. Vamos lá. Existe um estudo que queria avaliar se a força de vontade nossa ela era finita ou se ela era infinita. E aí, o que eles fizeram? Eles pegaram 2 grupos de pessoas, pediram para esses universitários irem pro estudo com fome, sem comer. E aí, eles colocaram lá sala A e sala B. E nas 2 salas tinha cookies recém-assado de chocolate e na outra vasilha tinha rabanete. Pro grupo A, eles falaram assim, olha, vocês estão aqui com fome, vocês vão esperar começar o procedimento, mas vocês só podem comer o rabanete, não pode comer o cookies. E pro grupo B, eles falaram, olha, vocês vão aqui esperar e vocês ficam à vontade, vocês podem comer tanto o cookies quanto o rabanete. Ou seja, grupo A seria o grupo que teria que usar a força de vontade para sentir aquele cheiro do cookies quentinho e não comer. E aí, ficaram lá 2 horas com fome, sentindo o cheiro, só vendo aquele rabanete com raiva, já mal-humorados. E aí, entraram para a próxima etapa. A próxima etapa, eles não sabiam que se tratava disso o procedimento, né? O teste. E a próxima etapa, eles iam resolver um problema de lógica, sabe? Tipo aqueles de, faça isso sem tirar o lápis do papel, algo assim. Só que esse problema não tinha solução. Era um desafio que não tinha solução. Então, o que eles iam medir? Quanto tempo esse grupo tentava antes de desistir? Então, eles iam medir a força de vontade deles assim. E aí, o que eles perceberam? Qual foi o resultado? O grupo que podia comer o cookies, que não precisou treinar a força de vontade, tentou 8 vezes mais do que o grupo que não podia comer o cookies. Entendi. Então, o que isso mostra? Que eles gastaram a força de vontade deles não comendo cookies. Então, eles desistiram mais rápido do desafio. Entendi. Porque eles já tinham gastado o estoque deles de força de vontade. Entendi. Entendeu? Então, aí eu acho que responde isso que você falou. A nossa força de vontade, ela depende muito do dia que a gente tá. Depende muito do contexto que a gente tá. Então, de repente, por exemplo, a gente pegar uma menina de 20 anos que acorda, vai pra academia, vai no salão à tarde, vai pra faculdade à noite, e a única preocupação dela é ir pra faculdade é muito diferente da mulher que acorda, cuida de 3 filhos em casa, lava a louça, limpa a casa. E vai à noite pra estudar, tá podre, no final do dia, elas vão ter disposição muito diferente, uma energia emocional muito diferente pra
guardar um dinheiro ou gastar o dinheiro, por exemplo. Exemplo meu, quando eu tô no puerpério, que eu não saio, não tô fazendo quase nada, fico lá em casa o dia inteiro. Gente, que eu compro online, não tá escrito, assim, cada dia uma coisa, eu já combinava até com o porteiro. Olha, você me entrega em tal hora pro marido nem ficar julgando. Porque a gente gasta. Eu já tava gastando a minha força de vontade em outras coisas. Você acha que isso, na tua prática, vendo as pessoas que fazem a consultoria com você vê isso? Vejo muito isso. E vejo também que a pessoa, quando ela tá… Assim, você às vezes tá em casa, cuidando do seu filho e mexe mais no celular para essa compra online. A pessoa que às vezes passa o dia inteiro fazendo várias atividades, faz menos, né? Mas eu queria voltar no ponto em que a gente estava falando do autocontrole. Eu acho que tem um exemplo bem legal para a gente falar. Exercício físico. Eu gosto muito de fazer a comparação de exercício físico com guardar dinheiro, né? Acho que eu também, é o que eu mais falo aqui no podcast, nas minhas redes sociais. A questão da gente fazer aquilo todo dia, que depende muito também de como a gente tá, né? O autocontrole, depende muito do ambiente que a gente está. Aquela questão da constância. Que a constância, ela não precisa ser todo dia muito bem feito, né? A gente acha que… então tá. Então, como eu comi no final de semana, ou como eu gastei muito no final de semana, na segunda… Eu vou esperar só até a segunda… Não, né? Então, assim, comece já no dia seguinte. Volta pra academia no dia seguinte. Volta a fazer dieta no dia seguinte. Porque a constância, ela não é linear. Ela tem seus atos… se você for ver a longo prazo, ela é uma reta, né? Pra você melhorar, pra você emagrecer, pra você conseguir guardar dinheiro. Mas tem os seus baixos, né? Além dos altos, tem os seus baixos. Então, é isso que eu acho legal falar. Não é todo dia que a gente tá ali disposto, né? Eu também, apesar, né? Sou consultora financeira. Eu também tenho as minhas vontades, os meus desejos. Muitas vezes compro por impulso. Mas é aí que vem. O que eu tenho em mente? Qual é o meu objetivo? Eu tenho uma meta que talvez faz… você ter um autocontrole, né? É um objetivo maior, né? Para aquilo. Então, acho que é isso mais ou menos o que eu penso desse autocontrole. E uma coisa muito legal também, quando você fala sobre o contexto que você está inserido, né? O ambiente que você se cerca, isso casa total com o que eu prego sobre comportamento. Que eu falo que nada é assim, eu, independente do contexto que eu tô, eu vou ser eu desse jeito. Não é assim, né? A gente é fruto do que a gente está inserido. Sim. E quando a gente pensa daí na questão do autocontrole, eu acho que as pessoas têm uma dificuldade de entender o autocontrole mesmo. Porque elas acham que autocontrole é assim. Vamos pensar no contexto finanças, né? Eu preciso guardar dinheiro. Então, para elas, autocontrole é assim. Eu quero guardar dinheiro hoje, então eu vou lá no shopping, vou passar na frente da promoção da Zara, vou ver todas as ofertas, mas não vou comprar. Elas acham que autocontrole é isso. Ou, dieta. Autocontrole eu vou numa festa de criança, eu vou cheirar todos os doces, mas eu não vou comer. E o autocontrole não é isso. Aí você tá indo no extremo do teste do teu autocontrole. Eu não sei você, mas eu acho que não funciona assim, né? Quando é muito extremo. Não, pode até funcionar. Mas o autocontrole, ele não é só isso. Autocontrole é você ter a capacidade de controlar o seu comportamento com qualquer ferramenta. Então, por exemplo, se eu não tô podendo gastar e eu tô usando demais o cartão de crédito, eu pegar o cartão de crédito, dar pra uma amiga minha e falar, fica com o cartão que eu não posso usar ele agora, isso também é autocontrole. Senão as pessoas vão falar, nossa, mas você não tem autocontrole? Você precisa deixar o cartão com outra pessoa? Isso é uma estratégia. Claro, e cada um tem a sua melhor estratégia. Então, a minha autocontrole da sua, né? não é só você se levar ali no limite da tentação. Ou relacionamento, que eu falo muito também de relacionamento. A pessoa tá lá, morrendo de saudade do ex, querendo voltar com o ex, aí ela fica o dia inteiro trocando mensagem com o ex. Não, mas eu não vou cair na tentação de não ver ele. Mas você já tá trocando mensagem. Mas o autocontrole poderia ser você também nem trocar a mensagem. Exatamente. Você não precisa estar naquele limite de proximidade da tentação. Ou no caso que você falou antes, né? Eu tenho uma cliente que ela estava endividada, bem endividada, e ela precisava… porque assim, você estar endividado, tem a questão de pagar a dívida, mas todo o dinheiro que sobrar no final do mês é extremamente importante. Então, ela teria que… não podia gastar um supérfluo, um a mais, porque aquilo ia fazer sentido. Então, ela começou a recusar, assim. Ela falou, olha… Ela começou eu não vou poder ir. Então, não é simplesmente, né, poderia, esse exemplo que a gente deu do shopping, ela poderia falar, não, nem vou no shopping.
Não vou nem passar na frente. Então ela falou assim, ela começou a recusar tudo. Esse era a estratégia dela. Ela falou, não vou para nem ter a chance de eu chegar, por exemplo, num bar e gastar mais. Então eu nem quero dessa chance. E ela manteve-se firme ali por uns 3, 4 meses, que era o que a gente precisava. Então ela utilizou dessa estratégia. E tem gente que acha que é um absurdo, né? Porque as pessoas têm essa ideia de que autocontrole não. Você tem que ter domínio próprio. Tá, domínio próprio é você controlar o teu comportamento. Se você vai controlar não indo ou indo lá e não comprando, dá na mesma. A meta não é não comprar? Exatamente. Foi atingida. Exatamente. Né? Então as pessoas, elas querem fazer de um jeito muito difícil uma coisa que às vezes é simples. Uma coisa que eu quero que daí agora eu te perguntar. Tá. Eu vejo muito relacionamentos que já estão falidos, o relacionamento acabou. E as mulheres não têm coragem, não conseguem sair porque existe uma dependência financeira ali. Sim. E elas não têm a mínima ideia do por onde começar. Sim. Tipo, não, eu não tenho renda, eu não tenho trabalho, eu sou dependente dele. Se essa pessoa chega pra você, ela chega pra você e fala, Paula, me ajuda, eu preciso aumentar minha renda, eu preciso dar um jeito de... Por onde eu começo? Entendi. Que dica você daria pra essa pessoa? Eu acho assim, ó, indo pra um lado um pouco da psicologia, porque eu falo que eu tenho que ser um pouco psicóloga também, né? Ela ainda dentro desse relacionamento abusivo, eu acho... assim, ela dá esse primeiro passo. Eu digo relacionamento abusivo porque eu fico pensando que... Não sei, né? Eu acho que não é bem isso, mas... Ela se sente assim, né? Presa nesse relacionamento em que ela é dependente do marido. E não necessariamente abusivo. O relacionamento pode ser saudável, mas já acabou. Mas já acabou. Isso, e ela se sente dependente dele. Ela tá dando o primeiro passo porque não é fácil dar o primeiro passo, né? Assim, você assumir que precisa de ajuda, né? Quanto tempo será que ela ficou ali naquele relacionamento? Então, primeiro eu acho extremamente importante. E tem muitas vezes que as pessoas chegam até mim e eu falo... eu não digo, mas eu falo assim, acho que ela precisava de um psicólogo antes de vir, né? Na verdade, todo mundo precisava, né? Mas... Um psicólogo antes de vir conversar aqui sobre, né, as finanças. Mas o que eu diria pra ela? O que ela sabe fazer? Porque tem que ter um começo. E às vezes a pessoa tem vergonha de ir procurar um emprego, de deixar... E não tenha vergonha. Porque só você vai ter... É seu, é pra ficar pra você. Né? O primeiro passo, é isso que eu acho importante. O primeiro passo foi mais difícil, que é vir procurar ajuda. Então, o segundo passo eu acho que vai ser um pouco mais fácil, que é... O que você sabe fazer que você pode começar a vender? Você quer empreender? Você quer trabalhar fora? Comece devagar, então. Porque a partir do momento em que ela começa a ter... Que seja R$50 de renda, que seja 100, que seja 1.000, que seja... Enfim, aquilo começa a fazer um bem danado para ela. Ela começa a sentir essa liberdade, que é o que ela precisa. Então, assim, eu pergunto. Até algumas pessoas chegam até mim e falam assim, eu precisava de uma renda extra. Então, eu começo assim, o que você sabe fazer? Você sabe fazer um brigadeiro? Sabe fazer uma unha? Você sabe... Essa vai ser a sua renda. Comece por aí. Né? Então, acho que esse é o primeiro passo, que ela ter procurado ajuda, já é extremamente importante. E o segundo é o quê? Vamos devagar, então? Então, o que você sabe fazer? Vamos procurar qual é o teu período disponível para trabalhar, para você... Então, assim, qualquer renda que ela tiver vai ser extremamente importante para ela e já vai dar um alívio na vida dela. E é muito legal isso, porque eu falei sobre isso ontem no Instagram, que a gente tava falando sobre os passos, sobre né? Isso, sobre as coisas, as apostas que eu já fiz, né, de trabalho. E aí várias mulheres me mandaram recados. Eu falei, qual sonho você tem se sabotado, né? Gente. E aí várias me mandaram. Uma falou, eu queria ter uma loja de velas. E aí eu pensei, será que você precisa da loja para começar? Será que você não pode começar vendendo a vela? Você sabe fazer a vela? Que eu vejo? Eu quero muito comentar isso que você falou. Eu ia te comentar ontem lá no story. Falei, não, mas vou encontrar com ela, amanhã eu comento. Porque esse ano, se eu fosse fazer uma trajetória minha esse ano, foi exatamente isso. Foram de pequenas... O podcast é uma conquista para mim, né? Eu voltei, assim, mais com tudo no meu trabalho. Eu parei de trabalhar home office para ir para um lugar só meu. Então, querendo ou não, são pequenas conquistas. E eu era aquela pessoa assim que eu precisava estar tudo perfeito. Entendeu? Então é aí que tá, né? Eu acho que você se vê assim, não precisa estar perfeito. Mas vamos fazer,
né? E as pessoas, quando te contratam, ou no geral, na tua prática, não necessariamente só nos seus clientes pensando, você percebe? Porque eu percebo isso, mas não sei se essa é uma percepção minha ou se existe. Você percebe que as pessoas sempre, elas esperam algo muito grande para dar o primeiro passo? Ah, com certeza. É isso que eu tô falando. Tá tudo muito lindo, muito perfeito, todas as condições favoráveis e nunca vão estar. Eu passei por isso. Eu esperei estar tudo muito perfeito. E as coisas só foram acontecendo para mim quando eu deixei isso de lado. Falei, não, eu vou fazer. Eu tinha vergonha de gravar um stories. Eu falava, não, mas eu vou gravar. Começa pondo um monte de filtro, uma legenda, tira uma foto e escreve, mas comece. Não espere a situação perfeita. Eu tenho essa percepção. Então, nesse caso que você deu o exemplo da vela, não, e é até pior você começar numa loja. Começa em casa mesmo, custo mais baixo e vai sentindo. Hoje em dia, você acha que existe um preconceito das pessoas de fazer... Eu vejo assim, que tem algumas pessoas que têm um preconceito. Tipo, eu não vou fazer bolo. Eu não acho vou, que tem. Acho não que vou tem. fazer brigadeiro. Acho que tem. E eu achei legal você trazer esses exemplos, que eu sempre tive essa visão. Tipo, eu não consigo entender, tá? Me julguem, pode vir o hate, mas eu não consigo entender uma pessoa que fale que ela não consegue fazer nada. Eu também acho. Que ela não pode fazer nada. Tipo, Também não, eu tô desempregada. Eu sou sua mãe. Né? Eu sou sua mãe. Tudo em casa, bem, ser mãe é muito... É um grande trabalho. Ela fala. Isso. Eu não sei fazer nada, eu sei ser mãe. Tá, né? mas assim, eu não aceito a ideia de uma pessoa... Eu não tô dizendo que é obrigada, tá, gente, fazer. Mas eu digo, exatamente. uma pessoa que precisa. Precisa e ter quer o discurso de que ela não tem como ela fazer nada, pra mim é inaceitável. Sim. Porque, gente, olha, eu pensando na minha trajetória. Olha, com 13 anos eu revendia semijoia. Precisava de 0 investimento. E vender, todo Tinha mundo lá, sabe. eu ia vender, eu ia ganhar a comissão. É a coisa mais fácil. Eu já vendi roupa de ginástica. Eu já fui recepcionista de academia. Sim. Então, assim... Mas por que você foi tudo isso? Porque eu precisava. Porque você precisava. Aí que Porque tá. os meus pais se separaram e aí num período ali, se eu quisesse fazer determinadas coisas, eu precisava ter eu precisava ter o meu dinheiro. Eu tenho um pouco de... Eu até tenho medo do que eu vou falar. Pode vir o Mas hate. mas assim, ó... Será que ela não tá precisando mesmo? Porque eu vejo que quando a pessoa precisa mesmo, ela dá um jeito, Isa. Ela vai atrás, ela corre, ela começa a vender. É que eu acho que tem gente que se sabota de achar que não precisa. Por exemplo, se eu já atendi uma vez uma pessoa que ela tinha, sei lá, uma dívida de mais de 60 mil, de que ela foi usando cartão de amigas. E, tipo... Pra ela, eu nunca deixaria chegar em 60 mil. Exatamente. Se eu estivesse devendo já 60, eu já ia falar, meu Deus, o que eu preciso fazer pra pagar esses 60, né? Então, assim, o ponto de precisar mesmo depende muito de cada pessoa, eu acho. Que é do autoconhecimento, então, da percepção que ela tem de vida. Só que o que eu vejo é que as pessoas, elas ficam aumentando demais o que elas precisam pra começar. Tipo, faz um brigadeiro delicioso. Pô, por que você não vende esse brigadeiro? Não, por quê? Precisa de muito. Tá, o que você precisa? Uma lata de leite condensado, uma colher de manteiga, e chocolate. E todo mundo compra, não compra? Se você entra aqui vendendo, você não vai comprar? Não vai, né? Ou a pessoa fala, eu tô precisando, vou ajudar, né? O menino ali do sinal aqui em Londrina, que vende o biju. Eu não sei se já passou quantas vezes ali. Acho ótimo, ele vende pra pagar a faculdade. É um biju. Ele que faz. É uma coisa simples. E tá ali, e a gente compra. E ele tá ali, conseguindo o dinheiro dele. Então, eu acho que é mais simples, né? As pessoas precisam de pouco. Dá pra começar com pouco, não dá? Claro que dá. Se uma pessoa falar assim pra você, sendo sincera, pode ser, tá? A pessoa chegar pra você, Paula, tem 50 reais. Tem como eu fazer esses 50 reais virarem 100? Tem. Tá? O que eu digo? Primeiro de tudo, com 50 reais você consegue, então, o que é a sua profissão, tá? Então tá, você não tem profissão, não sou formada. Mas você sabe, vamos dar o exemplo do brigadeiro. Eu gosto de cozinhar um pouquinho. Então, com 50 reais, compra um livro de receita. Ou que seja assim, com 20, né? Que às vezes é um online, alguma coisa mais barata. E com os outros 20, por quê? Porque eu acredito muito que a gente tem que investir naquilo que a gente sabe fazer. Porque é dali que vai vir... Ou que gosta de fazer, porque é dali que vem a nossa fonte de receita. Então, invista naquilo que você quer fazer. Então, estude um pouquinho. Os outros 20, começa comprando o seu material. E um parênteses. Hoje em dia na internet tem tanto conteúdo gratuito, né? Muito. Você não precisa comprar um livro de receita pra pegar uma receita do brigadeiro. Eu tô dando exemplo você ainda assim, foi gentil de dar o livro pra pessoa. Porque não é verdade? Exatamente. Se ela colocar lá no Google, como fazer brigadeiro gostoso. Mas eu acredito muito que a gente deixa, às vezes, até quem tem, às vezes, mais valores disponível pra guardar, eu falo, não guarde tudo. Então, invista um pouco em você mesmo.
sabe? Assim, na sua educação, no seu crescimento. Porque às vezes esses R$50, eu acho que ele vai te render muito mais você estudando aquilo que vai te fazer gerar dinheiro do que você guardar pra deixar render. Ou claro, ela vai começar… Quero começar um negócio, sei lá. Então, daí vai. Vamos pensar numa mulher… casada, tem 15 anos que ela é casada, não estudou, separou, o marido não vai ajudar financeiramente, ela precisa se reinventar, ela precisa, a partir de amanhã, ela precisa fazer alguma coisa enquanto ela não arruma um emprego. E ela tem R$50. Eu ia fazer um brigadeiro, eu ia comprar uma forminha, eu ia comprar os ingredientes e… assim, eu ia cuidar muito da apresentação do meu produto. Eu ia tirar fotos bonitas, procurar uma luz bonita. Desce lá no seu prédio, vai ali na grama da sua casa, sabe? Acha um lugarzinho bonito, com uma luz bonita. Eu ia fazer fotos bonitas pro Instagram. Pega uns pra uma pessoa provar, pra ver se ela quer comprar mais, se ela gosta. Eu ia investir talvez numa embalagem, numa etiqueta, assim, numa coisa… é que é com R$50, né? Mas pode ser que não dê pra você comprar, então, o melhor chocolate ali, que põe em cima, ou a melhor embalagem. Mas em alguma coisa você vai conseguir colocar o seu nome, seu diferencial, com certeza dá. E que dica você daria? Aí às vezes você vai falar, Isa, para, eu tô dando consultoria. Não, eu adoro, imagina, é isso mesmo. Assim, ó, é que eu tô pensando na necessidade de quem tá nos assistindo e nos ouvindo. Como que uma pessoa precifica algo? Porque eu sou total leiga na parte financeira. Assim, ó, eu sou uma pessoa que eu sei que eu não posso gastar mais do que eu ganho. Mas eu sou total leiga no… Como que eu vou saber o que eu vou precificar? O que eu vou ter que pagar de imposto? Então vamos lá do brigadeiro de novo, tá? Então como que eu vou achar o valor do meu brigadeiro? Existem duas formas da gente precificar qualquer coisa. Tanto um serviço, quanto um produto, quanto um livro, quanto… Uma forma é fazendo um cálculo, existe uma fórmula. E a segunda é… Como que o meu concorrente vende? Qual é o preço do meu concorrente? Então tá, esse porquinho aqui, ele vende por 10. Mas então eu acho que se eu conseguir vender por 12, vai ser ok. Só que… se a gente for colocar o brigadeiro num cálculo, tem que estar todos os custos envolvidos. Tem que ter um cálculo do lucro que você quer. É uma fórmula mesmo, tá? Meio chato assim de fazer. Mas existe uma precificação que você coloca. O quanto você quer ganhar, todos os custos que você teve, todos os ingredientes que você usou para fazer o brigadeiro. E aí tá o seu custo. Porque muitas vezes esse valor que você acha que o seu concorrente está cobrando, sei lá, R$4 o brigadeiro, mas você utilizou materiais mais caros. Então, para você, não vai te dar um retorno. Entendi. Mas tem algumas coisas que são difíceis de precificar. Você quem sabe faz ao vivo, né? Que eu não te perguntei nada disso antes. Vamos lá. Você faz isso, por exemplo, assim, se uma pessoa… Na tua consultoria, eu sei que você pode ajudar muita gente que tá endividada, tá precisando organizar as finanças, mas uma pessoa que tá precisando começar, você faz esse auxílio? Inclusive, eu gosto, assim, apesar de ser voltado para a área financeira, eu não aguento. Eu começo a falar, faz um post no Instagram, vai pro marketing, vai pro não sei o quê. A gente sou não muito consegue, assim né? também. Ontem mesmo eu tava conversando e aí ela falou, eu tinha uma ideia disso. Eu falei, não, mas pera, dessa ideia tua aqui, eu já tirei 10 ideias. Vamos pôr as 10 no papel. Ela, calma, você é muito acelerada. Então eu adoro, assim, e com certeza a gente faz todo um controle simples. Eu gosto de mostrar, eu nunca gosto de fazer nada, planilhas, blá, 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 aquela coisa que assusta, porque quando a pessoa que tá começando, a pessoa que vai vender o brigadeiro, ela sabe fazer o brigadeiro. Por que eu vou dar uma planilha simples, uma planilha complicada, quer dizer, e ela não vai preencher aquilo? Então, assim, vamos fazer um controle no caderno, pode ser, mas vamos ter um controle. Então, eu ajudo esse início, ajudo a precificar, todos esses controles financeiros de quanto ela tem para receber, o que ela tem para pagar, tudo isso eu faço. E aí, pensando num outro cenário, não estamos mais falando da mulher que tá precisando começar e tal. Vamos falar da mulher que é descontrolada com gastos, não sei quem é, a prima de uma tia, de uma amiga, que pediu para eu perguntar. Sei, Tipo assim, ela não sabe quanto ela gasta de iFood, por exemplo. Sim. Ela não sabe quanto ela gasta de shopping. Sim. Qual que é o primeiro passo para assim, prima da amiga, da pessoa que perguntou? Eu gosto de… eu sei. Existem 4 passos que eu gosto de sugerir, né? De dar de dica, assim. O primeiro é a gente sair do achismo. Porque tudo a gente acha que gasta… Se eu te perguntar quanto você gasta no supermercado, você sabe? Por mês? Não, mas você acha que deve ser em torno de X. Isso. Tá?
vamos lá. R$500 é que eu acho que eu gasto no supermercado. Não, R$500 é uma Tá bom. compra, né? Não, mas tá bom, vamos usar esse valor. R$500 eu gasto de alface. De alface. Então, Isa, vamos lá. Então, vamos pegar todos os seus extratos do mês passado, de conta corrente, cartão de crédito. E é um trabalho chato, mas é o que tem que ser feito. Você vai lá e vai ver. Compra no sacolão, compra no açougue, no supermercado, não sei o quê. Então, todos esses valores somaram 1.500. Então, o meu supermercado, agora eu sei que é 1.500. Então, saiu do achismo, tem um valor certo. Né? Aí, em segundo… Posso fazer um parênteses? Com Você já vai pro segundo. Esse saiu do achismo, você falou agora, me deu um clique muito bom. Esse é o motivo de que as pessoas deveriam fazer terapia. Porque quando tem gente que não sabe qual problema tem. Na hora que ela sai do achismo, você já resolveu metade dos problemas. Resolve. Não é um grande passo, Nossa, né? Eu sou super a favor. Então, tem gente que fala, mas o que vai adiantar eu ir lá e ficar falando dos meus problemas pra uma pessoa? Só o fato de você conseguir pontuar os seus problemas, você já melhorou demais eles, Eu gosto muito do verbalizar, porque quando você verbaliza… Você se torna consciente daquilo. E muito mais preparado pra fazer alguma mudança. Exatamente. Mas depois que fizemos o achismo, saiu do achismo e viu quanto eu gasto de… Então, meu supermercado não é 500, é 1.500. Então, eu sei que eu posso cortar, porque eu sei que eu tô gastando demais, né? Porque a gente vai fazer um controle financeiro quando vê que tá gastando ou não tem um controle. Então eu vou precisar melhorar, então eu vou estipular. Aí, o segundo passo é o quê? Então, eu vou cortar o que eu sei e vou… uma outra dica que eu dou dentro desse segundo passo, é revisar assinaturas anualmente. Então, assim, anualmente. Então, você tem celular. Qual que é o seu plano de celular? Se você ligar e falar uma vez por ano que você quer reduzir, você pode ter certeza que você consegue. Às vezes você ganha mais minutos de internet, mas paga menos. Sua TV por assinatura, Netflix. Tô usando, não tô Spotify, usando, vamos cortar. Não tô usando nada. Eu tinha um aplicativo da Disney para as meninas, e quando a gente foi ver, elas não tinham assistido nem 2, 3 filmes. Eu que tinha assistido um porque tinha. Então corta, sabe? Essas pequenas coisas é importante cortar e revisar. Estabelecer um orçamento. Então, você viu que você gasta aqueles 1.500, então agora eu preciso gastar 1.000 do supermercado. Tá? Então, você faz para todas as áreas. Vai ter que fazer valer. Vai ter que fazer acontecer. Tem que fazer. Tem gente que não consegue, porque eu acho que falta aquela meta, aquela motivação. Por que eu preciso guardar dinheiro? Ou também falta a pessoa… Eu acho que… Não sei se nessa área acontece, mas eu vejo muito isso em áreas que eu atendo. Não estou atendendo no momento, mas quando eu atendia. Assim… eu preciso mudar… Tipo, sei lá, eu preciso emagrecer. Eu preciso emagrecer 30 quilos. Não, então eu não vou começar a dieta porque eu preciso emagrecer 30. É muito, Tipo, mas se você emagrecer depois depois você chega nos 30. Eu digo… É a mesma coisa da financeira. Eu não posso gastar 3.000 de mercado. Mas então você pode gastar 2.900. Daí no outro mês você pode fazer para 2, você não precisa… dos 3.000 precisa ir pro 1.000, não é? Eu acredito, e acontece muito. Tanto que algumas pessoas eu faço um acompanhamento anual, porque não é no mês seguinte que ela vai conseguir reduzir, não é drástico o negócio. Então, eu gosto muito desse gradual. E também não saio cortando. Tem gente que fala assim, mas eu não vou mais poder. Porque as mulheres que vêm falam, mas eu não vou poder comprar mais nada. Eu falo, não, você vai poder. Mas vamos estipular então que você vai fazer uma compra. Né? Então, assim, depois que a gente estabelece esse orçamento, a gente vai acompanhando, né? Que é o que eu faço, que é esse acompanhamento. Então, assim, vai fazer uma compra de uma roupa, você quer? Você precisa? Né? Porque eu preciso. Você precisa? Então vai. Vamos, todo mês você vai estipular, você vai fazer uma lista, uma dica super legal que eu dou aqui. Uma lista de tudo que você quer comprar. Tudo, escreve tudo. Até o supérfluo, não supérfluo, que é uma casa, até um sapato, tudo. Coloca ali, você sabe o valor de cada coisa, escreve no bloco de notas do celular. E de tempos em tempos, sei lá, a cada 2 semanas, uma vez por mês, você entra ali para rever. Porque muitas vezes a gente passa na frente da liquidação e compra, só porque tá na liquidação. E acha que tá fazendo um super… Mas volta na sua lista. Tava lá uma blusa de manga comprida que faz tempo que eu digo que eu tô precisando, uma blusa branca de manga comprida. Então eu vou ver se na liquidação eu tenho essa blusa branca. Legal. Entendeu? E muitas coisas saem da lista. Nada a ver, coloquei uma bota. Já nem tá tem mais 13, frio aqui, entendeu? Nem tá mais frio. Isso é uma frio. coisa muito legal, que acho que casa também com uma situação que eu tô vivendo. Que entra com o que eu falei sobre autocontrole. Quando eu falo de autocontrole, que é você abrir mão de um prazer imediato, pensando em um prazer maior no futuro, a gente precisa sempre se alinhar para esse futuro não ser tão longe. Porque senão fica muito difícil da gente se empenhar. Por exemplo, eu vou fazer uma viagem em novembro.
E eu tava, num ritmo de gastação, assim, frenética. Shopee, Shein, Zara, Shopee, Shein, Zara. E não parava, né? E aí eu falei, não, para. Agora a viagem tá chegando. Daqui 6 meses é a viagem e eu preciso fazer. Aí o que eu fiz? Falei, eu vou fazer uma lista, ó, sem ter essa geração. Vou fazer uma lista de tudo que eu vou comprar na viagem. Tudo que eu quero comprar na viagem. E eu fiz a lista de tudo que eu vou comprar na viagem. E aí eu pensei, agora não faz sentido eu comprar aqui o que eu vou comprar na viagem. Então eu já excluo demais ali as minhas compras. Sim. E eu também não vou comprar mais nada que eu não esteja precisando. Eu estou precisando hoje, parei, abri meu armário, olhei tudo. E, não tava precisando de nada. De nada. Assim, eu odiei constatar isso, porque acabou com todos os meus sabotadores. Mas faz mais ou menos 1 mês que eu fiz isso e eu não comprei nada. E como que você se sente? Agora, pra mim, tá super automático. Não vou comprar porque eu vou pra viagem. Exatamente. Eu vou pra viagem. Por quê? Porque a viagem tá perto. Então, eu sempre falo assim, a gente tem que ter metas a longo prazo. Sim. Mas a gente precisa também ter umas pequenas metas. Sim, sua meta não pode ser assim, eu não vou comprar, não vou pedir pizza hoje porque eu quero comprar uma casa daqui a 20 anos. Não dá. Você nunca vai se convencer de que vale a pena não comer essa pizza porque você quer comprar uma casa. Mas assim, a gente tem que… eu digo muito, voltando naquele paralelo que eu gosto de fazer entre exercício físico e finanças, assim, em guardar dinheiro, que as coisas, algumas coisas são mais a longo prazo. Você não vai emagrecer no mês seguinte tudo aquilo que você precisa e nem comprar sua casa no mês seguinte. Mas é aí que tá. São os pequenos passos que você dá. Aquilo te traz uma motivação. O primeiro R$100 que você guarda e você vê ele render e vira 102, aquilo te traz… assim, uma motivação de querer fazer mais e acaba virando uma bola de neve boa, sabe? Assim, de… Vou pegar aqui pra te mostrar uma coisa que você falou que eu me lembrei. Aqui no livro meu de emagrecimento, eu trago um planejamento pra pessoa. Então, quando ela faz aqui o planejamento, o que eu penso? Vamos supor, a pessoa precisa, sei lá, perder 30 quilos. Não adianta eu convencer ela a ir essa semana, de segunda a sexta, na academia, porque ela vai perder 30 quilos. Então, eu preciso ter uma meta pra ela dessa semana. Sim. Que seja então 3 com a vezes, meta, né? Então, por exemplo, aí o que eu fiz aqui, né? No livro, ó, tem assim, a semana que a pessoa vai fazer. É super legal. Aí ela coloca o peso dela, ela registra aqui. E aí, por exemplo, aqui o objetivo dela não vai ser perder 30 quilos. Nesse mês é, sei lá, pelo menos ter 3 treinos na semana. Isso. E quando ela vê aqui, é uma pequena meta que ela cumpriu. E aquilo serve de um estímulo que mantém ela no segundo. Um estímulo, né? Eu falei motivação, mas é isso mesmo, é um estímulo que porque você vai se lembrando. Então, aí tem lá, assim, várias semanas, ó, quantas semanas a pessoa vai fazer. Eu acho legal. Isso super interessante, porque a gente precisa sair dessa de coisa, é 8 ou 80. Não é. Vai fazendo. É aquilo da constância, vai ter seus momentos de baixa. Você vai comprar, em algum momento, você vai comprar até a sua viagem em novembro, alguma coisa que não estava nos planos. Mas você mais acertou do que errou. É aí que exatamente, tá, né? Então, acho que isso é super importante. Isso vale para qualquer coisa, né? Você vai fazer uma terapia, então você precisa melhorar uma questão. Você vai errar, mas saiba que você mais acertou. Você vai guardar dinheiro, mas tem meses que você vai guardar menos do que aquilo, mas você tá guardando. Então, assim, fique feliz que você conseguiu guardar. Acho que esse é um ponto legal. Pra gente ir caminhando, acho que pro fim aqui, tem uma última pergunta que eu queria te fazer. Eu também quero te fazer uma última pergunta. Tá bom. Você percebe no seu trabalho, nos seus atendimentos, até com as suas seguidoras, você percebe uma mudança emocional no quesito autoestima ou empoderamento quando elas assumem o controle disso? Muito, muito. E até falando desse crescimento, dessa mudança gradual, né, lenta, eu sugiro às vezes quando a mulher precisa dar essa volta, assim, né, vamos então agora, eu falo assim, por que você não começa tentando você pagar os boletos da sua casa? Porque às vezes tudo é o marido que faz. E isso dá uma mudada, assim, tão grande. Ela se sente no controle, ela sente fazendo parte daquilo, ela sente que ela tá ajudando. Então ela começa a se envolver mais nas contas da casa. Porque muitas casas é o marido. E a mulher, ela é extremamente capaz. Tanto que aonde eu passei nas empresas, que antes eu trabalhava em empresas na área financeira, era só mulher. Geralmente tinha um gerente, alguém que era homem, mas a maioria ali, por quê? Porque a mulher, ela é ótima com os números. Dizem que os números é mais dos homens do que das mulheres, mas a mulher era organizada. A mulher, ela tem uma capacidade de aprender. Então, quando ela traz isso para a vida pessoal dela, para o casamento, já é uma mudança.
Então ela começa a sentir fazendo parte do eu falo. Isso, eu acho que isso que você faz, eu acho assim, as pessoas. Eu odeio quando eu vejo aquele discurso na internet assim, sei lá, tipo, a Anitta empodera mulheres. Como se o empoderar mulheres fosse falar assim, você é dona do seu corpo, você faz isso, Isso não é empoderamento. Empoderamento, gente, é você dar o poder. Como você dá o poder? Quando você dá conhecimento. Exato. Então, por exemplo, pra mim, você empodera mulheres. Por quê? Porque você ensina mulheres coisas que vão fazer elas se sentirem no poder, né? Não adianta ficar falando, você é incrível, você manda no seu corpo. Assim como eu não gosto muito de umas coisas muito radicais, assim. Assim como esse negócio de quando eu falo assim, olha, você vai poder gastar com uma coisa fútil, supérflua todo mês. Por quê? Porque a gente também precisa disso. Eu tenho isso. Eu não sou 100% do tempo a pessoa das finanças da planilha. Não, por quê? Porque eu acho que faz parte. Então, assim como quando ela começa a assumir pequenas coisas, é exatamente isso que você falou. Ela vai ficar empoderada, ela vai começar a querer conhecer mais daquilo. É sobre assumir o controle, né? Assumir o controle. Ela vai, e aí vai para outras coisas. Ela vai começando a ver que talvez ela, então acho que eu vou querer trabalhar, acho que eu vou querer fazer uma outra coisa. Eu acho isso aí. Entendi. Posso fazer a minha pergunta? Claro. O que você faria se hoje você ganhasse agora, aqui, eu te desse um Pix na sua conta de 10 milhões de reais? 10 milhões de reais? Milhões. Nossa, bom, vamos lá. Eu acho que eu compraria uma casa. Ai, parabéns. Deixa eu fazer uma pausa. Primeira pessoa que já tem ali, todo mundo fica assim… nossa. Nossa, não. Tenho várias coisas. Bom. Então você tá preparada pra ganhar na Mega Sena. Parabéns. Porque continuo falando? Pode, não. Quero saber tudo. Não, acho que eu compraria uma casa. Acho que eu já tiraria um tanto ali, eu investiria pra que aquilo fosse rendendo. Né, pra não torrar tudo de uma vez. Não compraria nada, uma casa de mansão, nada disso. Mas compraria uma casa. Hoje eu moro numa casa alugada. Eu compraria uma casa um pouco maior. Não mexeria no meu carro. Ia dar uma torradinha, assim? Eu ia fazer uma viagem. Uma viagem. Eu ia fazer uma viagem, convidar algumas pessoas ali que eu gostaria de ir. Uma parte do dinheiro eu ia querer abençoar algumas pessoas, que são pessoas que eu tenho desejo de ajudar. Sempre que eu posso, eu ajudo. Então eu ia querer melhorar a condição de algumas pessoas. Legal. E acho que só, eu não mudaria radicalmente a minha vida, não. De falar, nossa, ganhei 10 milhões, não preciso fazer mais nada. Eu acho que eu continuaria fazendo podcast. Eu continuaria fazendo os meus livros. Investiria, né, mas pensando nos meus filhos. É que muita gente não está preparado para quando vir, se um dia vir, sei lá, que seja uma Mega Sena, ela não tem ali os seus sonhos escritos, as coisas que ela deseja. Então, muitas pessoas que eu entrevistei aqui, não sei, peraí, primeiro eu ia pensar. Falei, não, gente, você já tem que estar ali na cabeça. Pegasse 10 milhões hoje, semana que vem já ia estar numa casa. Ou eu ia estar construindo uma casa, comprar um terreno e tal. Mas eu iria. Certamente faria isso. Compraria uma casa. E o que eu acho legal e gostei dessa resposta que eu dei foi pensar assim que eu gosto da vida que eu tenho hoje. Eu não tô vivendo daquele jeito assim, eu preciso de tal coisa pra ser mais feliz. Eu sou super feliz com o que eu tenho hoje, entendeu? Mas eu tenho o pé no chão de saber que eu poderia poupar mais, investir mais. Exatamente. E você também é feliz com os sonhos que você ainda… Que você sabe que você não alcançou tudo aquilo. Total. Né? Então, e é importante a gente ter esse sonho, né? Ai, que legal, Isa. Adorei. Muito obrigada por ter topado. Gente, espero que vocês tenham gostado. Sigam a Paula. E sigam a Isa. Pra ter dicas aí, né? De finanças, dos Isa, gastos. Fala rapidinho. Eu sei que o teu tempo tá acabando. Fala do outro livro. Esse agora, aqui de relacionamento? Bom, fala dos outros dois também, vou falar rapidinho. Primeiro livro que eu escrevi foi esse aqui, de emagrecimento. Que eu pensei, a minha experiência como psicóloga. E a minha experiência de ter emagrecido. Porque eu emagreci 25 quilos. Eu lembro Então, disso. eu fiz aqui aqui pra ajudar as mulheres nisso. Quando eu tava nisso, eu tava muito focada em trabalhar só com isso. E aí, eu atendia muitas mulheres. E aí, o que eu comecei a ver? Que todas as mulheres tinham uma dor em comum. Que era relacionamento. Não importava se elas estavam bem com a balança ou não. Todo mundo tinha uma questão de relacionamento pra tratar. Comecei a falar de relacionamento. Fiz o segundo livro, que é o Agora Vai Relacionamento. Fala de relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, autoestima, medo de ficar solteira, tudo isso. Que legal. Aí depois desse aqui, tive filho. E comecei a… mergulhei na maternidade. Parei de atender, fechei minha clínica. Pensa em voltar? Em atender? Só quando tiverem já todos assim na escola, né? Tá. Mas faço outras coisas. Fiz mentoria, fiz curso online. Às vezes eu faço uns projetos assim, né?
E aí comecei muito nesse universo infantil e comecei a perceber que existe muita comparação entre as crianças. Quando eu tive o segundo filho, era tipo assim, ele é muito quietinho, né? O outro é mais agitado. Ele é mais gordinho, o outro é miudinho, né? Sim. E comecei a reparar naquilo e aquilo começou a me dar uns cliques de as crianças precisam estar preparadas para ouvir isso. Porque elas ouvem que a gente fala sobre elas, né? Que legal. E um filho meu nasceu prematuro, o outro nasceu muito, de 41 semanas. Então foram duas. Quando você foi falar do livro, você falou um pouco disso, né? Foram duas experiências completamente extremas. E aí eu pensei, vou fazer um livro para preparar as crianças para isso, né? Então, Apressado e Sossegado são os meus 2 filhos. Um nasceu antes da Terra, tem uma ilustração que fala aqui que um nasceu antes da hora e o outro nasceu atrasado. Super legal, Isa. Você é um pouco empreendedora também, né? Bastante, aqui, ó. Um nasceu adiantado e o outro nasceu atrasado. Super legal, E aí fui me inspirando nisso para as crianças. E esse eu lancei essa semana. Pretendo que venham outros, né? Isso aí, parabéns. Muito obrigada. É isso, obrigada. E parabéns pelo seu trabalho também. Obrigada.